Oi, eu sou a Cat do Paixão Literária e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre A Vida Invisível de Ed La Rue. Os deuses antigos podem ser grandiosos, mas não são bondosos nem compassivos. São volúveis, instáveis como o lar refletindo na água, ou como as sombras durante uma tempestade. Se insistir em convocá-los, preste atenção. Tome cuidado com o que pede, esteja disposta a pagar o preço. E não importa o quão desesperada ou em perigo esteja, nunca faça preces aos deuses que atendem depois do anoitecer. E é assim que esse livro aqui vai começar. E aqui a gente vai conhecer um pouquinho da história da Ed La Rue. Ela nasceu em 1691 em uma cidadezinha na França. Uma cidadezinha bem pequenininha. E ela sempre foi julgada como uma menina muito sonhadora, que queria conhecer o mundo, que queria descobrir as coisas novas. Tanto que uma cena bem bonitinha do comecinho lá do livro é quando o pai dela leva a Ed La Rue primeira vez numa cidadezinha próxima e ela fica encantada por ser uma cidade que ela não conhece, ser algo novo. E isso vai moldar muito quem a Ed La Rue vai se tornar. Porém, com o passar do tempo, quando ela vai crescendo, a mãe dela não quer mais que ela vá para essa cidade, não quer mais que ela acompanhe tanto o pai, porque fala que ela tá crescendo, que ela precisa aprender coisas que ela precisa fazer em casa, como aprender a lavar roupa, cozinhar e essas coisas que mulheres nessa época precisavam fazer. Mas ela nunca perdeu esse ar de sonhadora, de querer algo novo, de sempre querer mais. Quando ela tem 23 anos, a mãe dela fala que já chega, que tá na hora dela casar, que na verdade já passou da hora dela casar, e eles arrumam um marido pra ela. A Ed La Rue fala que ele não é mau, ele não tem nada de errado com esse cara que ela vai ter que casar, só que ela não quer casar. Ela sente que tem tanta coisa que ela ainda não fez, tanto lugar que ela não conheceu, tanta coisa que ela ainda não conhece e ao mesmo tempo ela pensa que já passou um terço da vida dela e ela começa a ficar meio desesperada ali, tipo, tem tanta coisa pra fazer e eu talvez não tenha tempo pra fazer tudo que eu quero, muito menos se ela casar. Então a Ed La Rue começa a pedir pros deuses pra que alguma luz na vida dela. Nem ela sabe direito o que ela tá pedindo, mas ela só quer fugir disso. Rezar pros deuses antigos foi uma coisa que ela aprendeu com uma mulher ali da cidadezinha que ela morava. Essa mulher, ela explica muito pra Ed La Rue essa parte de que nessa época tá começando a surgir os deuses novos, assim que eles chamam, mas algumas pessoas ainda rezam pros deuses antigos. Tanto que a própria Ed La Rue fala pra gente que ela vai na igreja com os pais pra rezar pros deuses novos, mas quando ela tá sozinha, é pros antigos que ela reza. Mas como eu disse na citação no comecinho do livro, esses deuses, eles são gananciosos, eles sempre querem algo em troca. Então a Ed La Rue começa a jogar coisas no rio, coisas que ela acha importante, ou enterrar na terra pra ver se algum deus escuta ela, mas nenhum deles atendem o chamado da Ed. Mas nem por isso ela parou de tentar. Tanto que num último ato desesperado, no dia do casamento dela, ela dá uma fugida ali pro meio da floresta e ela implora pros deuses uma última vez para que eles atendam ela. E ela tá tão focada nisso que ela nem percebe quando começa a escurecer. E quando ela vê, ela tá pedindo pros deuses que atendem depois do anoitecer. Isso teoricamente não daria em nada, né? Porque nenhum deles respondeu até agora. Só que dessa vez, esse deus, essa entidade, acaba respondendo. E por causa disso, ela acaba fazendo um acordo com esse deus, diabo, entidade. Ele mesmo fala que ele já foi chamado de diversos nomes, então a gente pode chamar como a gente quiser. Mas enfim, a Ed La Rue acaba fazendo um acordo por causa de duas coisas que ela quer, que é liberdade e tempo. Acaba acontecendo um monte de coisa e ela acaba dormindo, e quando ela acorda já amanheceu e ela não se sente diferente, parece que tudo tá igual, então ela não tem certeza se alguma coisa mudou ou não. Até que ela tá indo pra casa, achando que vai levar uma bronca dos pais por ter fugido do casamento, e quando ela chega lá, ela descobre que os pais dela não se lembram dela. A partir daí a gente vai começar a entender o que a Ed La Rue deu em troca da liberdade de tempo. Certo que nem ela mesma sabia quais que eram os termos ali do acordo. Então a gente vai acompanhar ela durante vários e vários anos. No começo, aprendendo a lidar com isso, aprendendo a entender também até que ponto as pessoas esqueciam dela e as pessoas lembravam dela. Porque a pessoa tava conversando com ela, no momento que ela virava as costas e olhava de novo para Ed La Rue, já não se lembrava mais dela. Então ela vai começar a entender o que ela pode fazer para continuar viva nesse mundo,
que apesar dela não ter nenhuma doença, a fome, apesar dela sentir, não vai matar ela, nem o frio, nem nada do tipo, ela tem que sobreviver. Ela não tem casa mais, ela não tem emprego, ela não tem absolutamente nada. Ela precisa aprender a sobreviver. A gente vai ver também, ao longo dos anos, ela aprendendo a se adaptar aos lugares. Ela vai passar por diversos lugares e diversas situações diferentes. A gente vai ter momentos da Segunda Guerra Mundial aqui, que ela vai estar meio que ali no meio do negócio. Então, a gente vai vendo ela se adaptar e ela também aprendendo a lidar com a solidão, porque ela não consegue ter relacionamento com ninguém. É muito interessante isso e muito triste ao mesmo tempo ver horas que ela fala que ela tá conversando com alguém, essa pessoa tá conhecendo ela, só que ela já conhece essa pessoa faz tipo 2 meses, só que a pessoa não se lembra, obviamente. Então, é muito legal, mas ao mesmo tempo é muito triste, assim. E nós também temos o momento atual, que são 300 anos depois dela ter feito esse pacto. E a gente vai ver uma Edge LaRue que já tá completamente adaptada, já sabe como viver, vive um dia de cada vez, mas que aproveita esse dia e que cada vez é uma coisa nova, uma situação nova que ela tem que aprender a lidar, mas que ela já tá bem acostumada com toda essa situação, já foram 300 anos. E apesar dela estar um pouco cansada, ela não dá o braço a torcer. Eu digo isso porque no acordo que ela fez é o seguinte: ela vai ter liberdade e tempo pelo quanto ela quiser, mas no momento em que ela cansar, a alma dela é daquela entidade. Então, ela não quer dar o braço a torcer, então apesar de algumas situações bem difíceis que ela vai passar e a gente vai acompanhar, ela tá ali firme e forte. E tá tudo acontecendo normal, até que um dia alguém se lembra dela. Isso é basicamente o que eu posso contar da nossa história. Obviamente, vocês podem imaginar que depois que alguém se lembra dela, ela vai ficar meio... Como assim alguém se lembra de mim? Passaram 300 anos e que nada disso mudou, então... Como assim? Mas eu não posso contar mais nada em relação à história, vocês vão ter que ler isso daqui pra entender. Mas eu tenho alguns pontos pra falar. O primeiro deles é lembrando que isso aqui não é uma história linear. Apesar de eu ter contado o passado dela e depois o presente, é uma história que ele vai intercalar os capítulos entre presente e passado e que também deixa a história bem mais tranquila e bem mais fluida. Agora eu quero falar um pouquinho sobre os personagens dessa história. Nós vamos ter praticamente 3 personagens. O primeiro é essa pessoa que vai reconhecer a Edge LaRue, que vai falar, eu me lembro de você. É um personagem muito interessante, é um personagem que a gente vai também entender um pouquinho da vida dele, a gente vai ter vários gatilhos relacionados a ele, mas é muito interessante. O segundo personagem é a nossa entidade, esse ser que a nossa protagonista fez o acordo, porque ele vai aparecer de vez em quando, vai sempre tentar ali, tentando fazer com que a Edge LaRue desista, mas ele faz com que a história tenha outro nível, de verdade, porque faz ela também ser bem famosa. E por último, a nossa protagonista é a Edge LaRue. Essa personagem, gente, o que falar dessa personagem? Ela é simplesmente incrível, é uma das personagens mais bem construídas que eu já li. É maravilhoso. É maravilhoso ver ela no passado, ver como ela mudou, ver coisas que ela não mudou. Ela é super teimosa, como eu disse, ela não dá o braço a torcer, ela é muito esperta, ela se adapta às coisas de uma forma incrível. Ela passou por situações muito difíceis e ao mesmo tempo ainda consegue ver a vida de uma forma bonita. Ela é uma personagem simplesmente maravilhosa, de verdade. Aquela personagem que tem vontade de conhecer, sabe? E como eu já vi várias pessoas falando e como tá escrito aqui atrás do livro, essa é uma personagem ironicamente inesquecível. Ela é aquele tipo de personagem que depois de você ler todas essas páginas, você para e parece que você conheceu essa pessoa. Parece que você viveu a vida dela. Essa é uma coisa incrível, não é todo livro que consegue fazer isso. E quando você termina, você pensa, eu vivi isso com ela, eu tava lá, sabe? Maravilhoso, maravilhoso. O jeito que ela é contada, que ela é descrita, simplesmente maravilhoso. E tem um outro ponto que eu preciso falar pra vocês, que pra mim foi uma sacada sensacional. Esse livro aqui é dividido em 7 partes, e no comecinho de cada uma dessas partes a gente vai ter a apresentação de uma obra de arte. Pode ser um quadro, uma escultura, enfim, cada um é uma obra de arte diferente. E a gente vai ter a apresentação dela e a descrição dessa obra de arte. No começo você fica meio, tá, ok. Mas o grande ponto é você começar a entender que ligação que a Edge LaRue tem com essa obra de arte. Não vou falar mais sobre isso, é simplesmente incrível. Essa foi uma sacada muito genial e
Ai, maravilhoso. Não posso falar pra vocês, né? Spoiler, mas é simplesmente muito bom. Sobre a minha experiência em ler esse livro... Ai, gente, é maravilhoso. É muito bom. Esse livro, ele faz jus ao hype que ele tem. É muito bom. É uma história, assim, que quando eu terminei, eu fechei o livro e eu passei uns 10 minutos, assim, meio atordoada. Meio... O que eu vou fazer agora da minha vida? Sabe? Foi só uma semana que eu fiquei com essa obra de arte, mas parece que foi uma vida. Parece que, como eu disse, eu vivia a vida da Ed LaRue junto com ela. É simplesmente maravilhoso. É um livro de 500 páginas, que se tivesse mais 500 páginas só contando as histórias da Ed LaRue que ela viveu nesses 300 anos, eu teria lido. E no final eu teria falado a mesma coisa. Precisava demais. Eu precisava demais. É simplesmente maravilhoso. Eu continuaria lendo. Eu simplesmente não tenho nenhum defeito pra falar sobre esse livro. Eu amei a história. Eu já deixo claro que tem algumas pessoas que podem não gostar do final desse livro, ok? Não é um final que vai agradar todo mundo, mas eu amei. Eu já sou suspeita pra falar sobre esse livro, porque eu simplesmente amei essa história. E... eu não consigo. E uma última coisa é que esse livro aqui, ele me lembrou outras duas histórias. Não é uma cópia nem nada do tipo, só lembrou muito a sensação de dois livros. Um deles, a Tamires Resenhando Sonhos falou, e eu, quando eu tava lendo, eu realmente me toquei disso, que são Os Imortalistas. É um livro onde 4 irmãos descobrem a data que eles vão morrer. E eu acho que o grande ponto daquele livro é o que esses personagens vão fazer com o tempo que eles têm. E aqui não é muito diferente disso, não. Apesar de ser o contrário, a Ed LaRue tem todo o tempo que ela quiser. É muito isso. O que ela vai fazer com o tempo que ela tem? Essa é uma coisa simplesmente incrível. E o outro livro que me remeteu muito a essa história foi Amada Imortal. É uma trilogia em que a nossa protagonista ela é imortal. E a gente vai acompanhar vários e vários anos da vida dela, e eu tive muito essa sensação que eu tive aqui de realmente conhecer a protagonista, passar tantos anos com ela, tantas histórias, tantos capítulos, que eu conhecia ela, e eu senti com Ed LaRue. Amada Imortal foi um dos meus livros favoritos do ano passado, então sentir isso de novo foi incrível. E gente, eu amei esse livro, né? Deu pra perceber. E eu tô morrendo de medo de entrar numa ressaca literária enorme, porque esse é meu segundo livro favoritado seguido. O outro foi o último livro lançado da Colleen Hoover aqui no Brasil, que eu fiz resenha, vou deixar aqui nos cards pra vocês. E maravilhoso, gente, maravilhoso. Não sei o que eu vou fazer da minha vida agora. Nenhum livro mais parece me agradar tanto. Eu falei que aquela era a última coisa, mas essa é a última coisa. Gente, essa capa é maravilhosa, né? Simplesmente incrível. Uma coisinha. Eu queria que a capa não tivesse dito o nome da autora. Não vou falar porque vocês vão ter que ler pra descobrir, tá bom? E outra coisa incrível da Galera Record foi esse marcador. Eu achei sensacional. É uma sacada muito boa. Vocês quase não vão conseguir ver. Ele é um marcador totalmente transparente, só com as estrelinhas e o nome do livro. É incrível. Incrível, incrível. Tudo incrível desse livro. Meu Deus do céu. O que eu vou fazer agora da minha vida? Não sei. Bom, essa resenha desse livro simplesmente maravilhoso. Eu vou parar de falar, senão eu vou ficar falando aqui 1 hora como esse livro é incrível, como você tem que ler esse livro. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês deem uma chance pra essa obra de arte aqui. Espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de deixar um like, se inscrever no canal. Um beijo e até o próximo!